Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas, mais uma Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Cláudio Nascimento, ele que é o secretário-geral da BGLT, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros, além de ser o coordenador da Parada do Orgulho Gay no Rio de Janeiro. A primeira parada do Orgulho Gay do Brasil, não é, Cláudio? Bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Olá, Diogo, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu recebi um convite do Germano Marino, presidente da Associação de Homossexuais do Acre, para estar aqui. E é um prazer estar conhecendo esse estado, a sua diversidade e podendo aprender um pouco também com vocês. Aliás, era o único estado que você não conhecia ainda, nessa tua militância pelo movimento gay. Verdade, eu estou podendo fazer isso agora. Vou conhecer várias cidades, estar aqui, ter contato com algumas autoridades do estado, tanto o município de Rio Branco quanto de outros. Acho que vai ser bom. Que bacana, até porque esse é o tipo de tema que tem que ser discutido e quando alguém vem de fora trazendo uma experiência, a sua experiência que não é pequena nessa luta, é sempre muito bacana para nós acreanos e a gente fica muito feliz de receber o teu trabalho aqui, a tua pessoa. Cláudio, durante a década de 80 no Brasil foi quando o movimento gay começou a ter uma organização mais concisa e aglomerar mais pessoas em torno dessa causa. De lá para cá são quase 30 anos, muita coisa mudou, foram vários os avanços, mas muita coisa também ainda precisa mudar. Qual é a avaliação que você faz da luta do movimento gay no Brasil desde a década de 80 até os dias de hoje? Olha, é importante considerar que nesses quase 30 anos de existência, nós tivemos avanços assim extraordinários, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista cultural. Primeiro, se a gente for fazer uma análise dos movimentos sociais, mulheres, negros, de outras populações, o movimento homossexual é um movimento muito novo, né? E o primeiro grupo homossexual que a gente tem notícia da história do país foi em 1979, em São Paulo, o Grupo Somos. E depois daí surgiram grupos no início de 80, o Grupo Gay da Bahia, o Grupo Dialogue em Sergipe, e logo depois veio o advento da AIDS, colocando a homossexualidade como responsável pela disseminação do HIV, inclusive com o conceito de AIDS associada a um câncer, e um câncer gay, né? As grandes matérias se falava de um câncer gay. E até por as autoridades não terem uma visão da AIDS, como por exemplo a questão de saúde coletiva, passaram a deixar isso mesmo para a população, e isso houve na década de 80. Se criou uma visão equivocada, né? Se criou uma visão equivocada e não só isso, excluiu essa população do acesso a direitos. Houve uma discriminação ainda maior, se já havia uma discriminação por serem gays ou lésbicos ou travestis, com o processo também de associar a homossexualidade à AIDS, houve um segundo preconceito, né, recebendo o título de disseminadores do HIV. Então, a década de 80 toda, a gente passou trabalhando dois aspectos. O primeiro, de apoiar as próprias vítimas da AIDS, os homossexuais, porque o Estado, as políticas públicas não atendiam essa população. E segundo, atuando na denúncia de assassinatos e violações aos direitos, porque ainda estava no processo de abertura, havia uma situação muito forte, que ainda hoje existe, mas muito menor, de esquadrões da morte, que tinha como visão a tal da limpeza social, e homossexuais eram incluídos dentro dos grupos a serem retirados ou exterminados da sociedade. Então a década de 80 foi um pouco nesse sentido, mas uma vitória que nós tivemos muito importante na década de 80 foi retirar, por exemplo, a homossexualidade do Código Nacional de Doenças. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde só veio debater esse assunto em 91 e retirar a homossexualidade do Código Internacional de Doenças em 93. O Brasil toma essa iniciativa em 85, a partir de um questionamento de vários cientistas da comunidade homossexual a partir dos grupos. O Conselho Federal de Medicina reavaliou a questão e retirou. Isso foi importantíssimo para justamente retirar do marco da doença a homossexualidade, que até então... Na verdade, o Estado reconhecia como doença, então já estava tudo errado desde o começo. Até então, a homossexualidade era vista como doença. E, assim, a partir de um pressuposto altamente moralista, subjetivo, porque hoje já vários estudiosos afirmam isso, que a homossexualidade é uma expressão
da sexualidade humana, como qualquer outra, como a heterossexualidade, a bissexualidade, tem a ver com o objeto de desejo, com as aspirações, os afetos que a pessoa vai ter para uma pessoa do mesmo sexo ou pessoa do sexo oposto. Né? Cláudio, aproveitando isso que você está dizendo, também tem-se uma visão de que muitas vezes, principalmente as pessoas mais conservadoras, vão dizer, esse é o fim dos tempos, agora é homem namorando com homem, mulher namorando com mulher, sendo que a homossexualidade é algo que acompanha a história da humanidade. A homossexualidade sempre existiu, né? Sempre vai existir, porque a gente está falando de afetos, de amores. E as pessoas amam, né? Expressam esses afetos diferentemente. Então, isso... Na verdade, existe até um mito de que tem mais homossexuais hoje do que antes. Na verdade, o que existem condições mais favoráveis para que as pessoas possam assumir, possam se colocar no mundo, sabendo que que tem menos situações que a prejudiquem. É claro que a situação ainda de violação aos direitos humanos, de preconceito, ainda é muito grande, né? Os dados estatísticos, por exemplo, sobre assassinatos no Brasil, ainda colocam os homossexuais numa situação de grave situação de violação aos direitos. Por exemplo, a cada 2 dias um homossexual assassinado ainda no Brasil. Pesquisas apontam, por exemplo, que 60% dos homossexuais já sofreram algum tipo de violência física causada por conta da discriminação por orientação sexual. Isso comparando com dados estatísticos, por exemplo, de violência contra a mulher ou contra a população negra. É muito maior. É muito maior, né? Não cabe aqui essa questão de dizer quem sofre mais ou menos, não é essa discussão, porque cada um sabe a dor e delícia de ser o que é, mas é importante chamar a atenção desse fato, né? Que é uma parcela significativa da comunidade homossexual que não só sofre constrangimento, piadas, preconceito, mas sofre violência física, simplesmente por conta de ser homossexual. Ô Cláudio, já que você está tocando nesse assunto de dados, como é que está a relação do Brasil, desses índices que acontecem no Brasil, com relação a outros países? Por exemplo, em alguns países, inclusive que já aceitam a união entre homossexuais e que têm todos os direitos pelo Estado reconhecido, o Brasil tem tido uma série de avanços. O novo Código Civil mesmo foi uma grande prova disso, reconhecendo os direitos civis das uniões estáveis entre homossexuais. Mas como que o Brasil, como que você faz essa avaliação da situação dos índices de violência, de discriminação e dos avanços na área jurídica que os homossexuais têm no Brasil com outros países? Eu acho que a gente precisa, primeiro, as experiências, por exemplo, nos países da Europa, são e foram muito importantes para servir como ponto de referência para o nosso trabalho aqui. Mas, na prática, né, a realidade cultural, né, faz com que a gente precise ter estratégias de ações muito diferenciadas desses países, né? Até por conta de todo aspecto de formação do Estado, a questão econômica também envolve, né? E o processo também pós-abertura, que a gente vem de uma ditadura militar, que caçou direitos, né? Que jogou o tema de direitos humanos para um atraso e que agora, nesses últimos 30 anos, vem de se resgate. Eu sinto, por exemplo, que há um avanço muito grande. Por exemplo, hoje, no Brasil, são 110 municípios que já têm leis que proíbem a discriminação por orientação sexual. Hoje são 11 estados no Brasil que têm também leis no mesmo sentido. Você pega o Poder Judiciário, que existem várias sentenças que já vêm reconhecendo os direitos homossexuais para efeito de herança, partilha de bens, adoção de crianças por casais homossexuais, mudança de nome. É claro que, por exemplo, no campo do Poder Judiciário, são ainda sentenças individuais, que é preciso fazer isso se tornar um direito difuso, um direito coletivo. Por isso, então, a nossa luta no Congresso Nacional para garantir que esses direitos possam ser resguardado, garantido através de uma lei, de várias leis, como a lei, por exemplo, que propõe a criminalização das práticas de discriminação contra homossexuais. Cláudio, era isso que eu ia te perguntar agora. Quais os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional hoje, ou na Câmara, ou no Senado, e que dizem respeito diretamente aos direitos homossexuais? Olha, hoje nós temos esse projeto que propõe a criminalização das práticas de discriminação homossexuais, chamado popularmente de criminalização da homofobia, né, que é homofobia, horror e ódio homossexuais, de uma forma institucionalizada e tal.
E esse projeto da ex-deputada Era Bernardes já passou pela Câmara Federal, já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. A gente espera, por exemplo, que esse ano ele ainda seja aprovado no Senado. Para isso, estamos fazendo uma série de ações para sensibilizar os senadores, né, para esse apoio ao projeto. Além dele, tem o projeto que propõe o reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo, que é justamente um projeto da ex-deputada Marta Suplicy, para garantir que as uniões homoafetivas, homossexuais, possam ter os mesmos direitos que as uniões heterossexuais. Né? Eu vivi com um companheiro, por exemplo, 6 anos, constituí com ele patrimônio, uma vida afetiva, e depois que ele faleceu, a família, por exemplo, que nunca participou da nossa vida, veio como urubu na carniça para questionar o que foi construído da nossa relação. Então isso não pode, é preciso ter um nível de proteção legal para que, de fato, os homossexuais não vivam excluídos do processo do ordenamento jurídico. Tem outro projeto também para reconhecimento da mudança de sexo para as transexuais, e a mudança de nome para transexuais e travestis. Nesse caso, são 2 projetos importantes, porque há ainda uma confusão muito grande, né? Quando se fala de transexualidade, as pessoas acham que está se falando de homossexualidade, né? Uhum. E a transexualidade nada tem a ver com a homossexualidade em si. Ela ainda está no campo da escolha da identidade de gênero, do sexo com que ela quer se apresentar. Então há uma distorção ou uma contradição entre o sexo emocional com que a transexual tem, com o sexo biológico com que ela nasceu. Então essa disfunção, esse desconforto causa uma série de situações para essas pessoas, que é preciso então corrigir. O próprio Conselho Federal de Medicina já reconhece que no caso das transexuais é necessário ter a cirurgia para mudança de sexo. E aí, assim, além disso, desses projetos de lei, nós temos um programa que o governo federal lançou em maio de 2004, em parceria com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, que propõe o quê? O combate à violência e à discriminação contra homossexuais. Chama-se Programa Federal Brasil Sem Homofobia. Compreendendo que, a partir de que princípio? Que para combater a violência contra homossexuais precisa atacar em 2 áreas principais. Uma, ações corretivas, né, emergenciais, e outras ações que atuem na mudança de comportamento, né, no campo cultural, no campo educacional. Nesse sentido, então, está envolvendo 10 ministérios: saúde, cultura, educação, justiça, trabalho, direitos humanos, direitos das mulheres, vários outros setores, para justamente construir políticas públicas para a inclusão dos homossexuais no contexto da cidadania. Cláudio, a gente tem por um rápido intervalo, mas a gente já volta no segundo bloco ainda nesse assunto que esse talvez seja o grande ponto, né? Assim, que políticas devem ser criadas para que esse movimento ganhe mais força e para que, antes de mais nada, os homossexuais tenham mais respeito e acesso à cidadania, afinal de contas, isso é para todo mundo, né? Então a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com Cláudio Nascimento. Estamos de volta conversando com Cláudio Nascimento, ele que é secretário-geral da ABGLT, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis. Cláudio, no bloco anterior a gente estava falando sobre uma construção coletiva entre a sociedade civil e o poder público de políticas públicas voltadas para o combate à discriminação e para a afirmação dos direitos dos homossexuais. Na prática dessa construção e dessa grande carta de princípios que foi criada nesses anos que se passaram, o que já está acontecendo? Olha, o programa foi lançado em maio de 2004, de lá para cá já conseguiu avançar em algumas áreas. Na área de educação, por exemplo, foi constituído um grupo de trabalho
formado por governo e sociedade civil para pensar os parâmetros curriculares, as recomendações da área de educação para tratar do tema também da diversidade sexual e orientação sexual, porque há também pouco conteúdo, inclusive como orientação para os próprios professores atuarem nas suas salas de aula. Outro aspecto também que a gente conseguiu no campo da educação foi fazer com que o governo financiasse ações de secretarias municipais de educação, de escolas públicas ou de organizações não governamentais para trabalhar a capacitação e a qualificação profissional de professores no campo da sexualidade, do combate à homofobia. Isso é muito importante para justamente que são os professores que são a peça mestra dentro da comunidade escolar. Então, é preciso com que ele se capacite, se qualifique, para que com isso ele possa, nos conteúdos curriculares, estar desenvolvendo o tema. Isso é um assunto, nesse momento, por exemplo, são 40 cidades brasileiras que têm projetos que fazem esse tipo de ação. No campo da cultura, uma coisa bacana também que aconteceu foi, primeiro, o Ministério da Cultura reconhecer as paradas do orgulho GLBT, né, orgulho gay, lésbico, bissexual e travesti transexual, como manifestações culturais populares. Porque até 2002 elas não eram reconhecidas, inclusive havia uma tentativa de fazer esse reconhecimento acontecer, mas sempre os pareceristas do Fundo Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura, diziam que as paradas não eram eventos culturais. E a partir desse novo governo, a gente conseguiu, com esse programa, fazer com que ela fosse reconhecida. E com isso, já desde 2004 até hoje, mais de 70 cidades foram apoiadas, mais de 70 paradas foram apoiadas na sua organização, com recurso federal. Outro também aspecto é a questão do apoio e incentivo às expressões culturais da comunidade gay e lésbica brasileira. E aí está havendo também projetos de incentivo do governo federal financiando essas ações. Outro também, ainda na área de cultura, de perceber o seguinte, que é preciso resgatar a memória dessa comunidade gay, lésbica e travesti brasileira, que tem um papel histórico, estratégico na construção da nação brasileira e que pouco isso é visibilizado. Então é importante resgatar essa história, o patrimônio, o bem imaterial. Então, nesse sentido, o Ministério da Justiça está criando o Museu das Homossexualidades, que seria justamente, vão ser construídos 10 centros. O Ministério da Cultura? Da Cultura, 10 centros de documentação, de informação em alguns estados, e isso vai alimentar o portal Museu das Homossexualidades, para que todos os gestores de culturas, as pessoas, qualquer cidadão possa ter acesso a essas informações. No campo dos direitos humanos, acho que também tem alguns avanços extraordinários, que foi, por exemplo, a criação da rede de apoio social e jurídico. O que é isso? Nós temos agora em cada estado centros de referência de combate à discriminação, chama Centros de Referência de Combate à Homofobia, que tem como objetivo justamente de receber as demandas das vítimas GLBTs discriminadas e propor encaminhamentos efetivos para essas situações. Inclusive, um dos motivos da tua visita aqui no Acre é o início dos trabalhos desse centro de referência que vai começar, e ele é feito em parceria com a Universidade Federal do Acre. Sim, né? Com a Universidade Federal do Acre, com a RAC, né, que é a Associação de Homossexuais aqui do Acre, e o Governo Federal, a Associação Brasileira. O objetivo é justamente de conversar um pouco com a universidade, com esses parceiros, de como que a gente vai construir uma rede de proteção de direitos, porque é importante em torno do centro saber se vai ter lá assistência social, a saúde envolvida, os outros setores também. Mas então, esse centro, ele tem como advogado, é que ele funciona? Exatamente. Psicólogo, assistente social, que vão, por exemplo, estar trabalhando de segunda a sexta, recebendo vítimas ou familiares de vítimas, testemunhas, né, registrando as denúncias e buscando, através de uma equipe multidisciplinar, o encaminhamento dessas ações. Tanto para, por exemplo, fazer uma orientação jurídica, psicológico, um patrocínio de ação na justiça,
a pessoa normalmente sofre de discriminação, ela fica muito abalada emocionalmente, porque uma das coisas que mais a violência fere na vida de um indivíduo homossexual é a autoestima. Então é fundamental esse trabalho justamente de fortalecimento da autoestima, para que a pessoa consiga, inclusive, seguir fazendo a denúncia, seguir pedindo apuração, porque sem isso ela não tem força para continuar nessa demanda. O apoio social também é fundamental, porque muitas das vezes a vítima tem que sair de casa, quando, por exemplo, expulsa de casa, né? Qual vai ser, então, a rede social que vai dar apoio para essa pessoa enquanto que ela busque outro espaço para viver? Então, vai precisar envolver assistência social, envolver outras áreas governamentais para dar conta. Por exemplo, essa situação de expulsão de casa é muito corriqueira ainda entre jovens, de 12 a 18 anos, assim, tem inúmeras denúncias de jovens homossexuais expulsos de casa quando a família descobre a orientação sexual. Então, como que esse centro de referência vai dar conta de responder a essa demanda, de dar apoio? Então, vai ter que envolver também os conselhos tutelares, vai ter que envolver os movimentos de criança e adolescente. Ou seja, todos os organismos de cunho social têm que protegem os direitos. Né? Porque a questão da orientação sexual, da defesa dos direitos homossexuais, perpassa por várias áreas. Então, esse é um centro aqui que está sendo criado em parceria o Movimento Organizado de Homossexuais e a Universidade de Gestores Públicos. Como começa a funcionar? A previsão é que nos próximos meses já esteja em pleno funcionamento. Agora, nesse momento, está na fase de finalização dos detalhes operacionais, né? Em que salas vão funcionar o serviço de recepção, quais profissionais que vão trabalhar, de atendimento, quais profissionais, né? Fechar as parcerias com todos os outros órgãos públicos, mas eu acredito que nos próximos 2 meses isso já esteja em pleno funcionamento aqui. Então, assim, esse centro de referência, ele compõe uma política nacional na área de direitos humanos, que são do centro de referência, que são da rede de apoio social e jurídico, que hoje são 44 centros financiados pelo governo federal, em torno de 5 milhões de reais que está sendo investido nessa área, e ele vai alimentar também o Sistema Nacional de Informações sobre Violações aos Direitos da População Homossexual. Então, a gente vai conseguir... Todos os dados que chegarem nesses centros vão ser concentrados e vão acabar, na verdade, ajudando a elaborar outros programas, outras ações, outras afirmativas. Políticas. Então, agora é importante dizer em que momento que isso surge. Acho que, assim, nos últimos 10 anos, o movimento organizado de gays, lésbicas e travestis transexuais avançou muito, por exemplo, na sua própria organização, no seu próprio fortalecimento. Hoje, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis Transsexuais, ela foi fundada em 1995, com 31 organizações. Hoje já são 204 organizações homossexuais em todo o Brasil. Hoje não tem nenhum estado que não tenha uma entidade. Todos os estados estão cobertos, inclusive cidades do interior. Então, isso também ampliando a capilaridade da comunidade homossexual. Outro aspecto importante, que com o advento das paradas de orgulho gay e lésbico, que acontece desde 95, ano passado, por exemplo, foram 152 cidades brasileiras que realizaram paradas do orgulho gay e lésbico. Isso mobilizando em torno de 7 milhões de pessoas. Então, isso, de certa forma, estabelece um clima social favorável, um ambiente muito para esse debate. Para que e não só para o debate, mas para a afirmação desses direitos. E para a concretização de ações, porque, de certa forma, isso também gera um debate na sociedade, gera a formação de opinião favorável e faz com que também os gestores públicos fiquem atentos que essa comunidade se organize e comece a cobrar. Porque a parada ela tem 2 aspectos. Um, de afirmar essa identidade, celebrar essa diversidade sexual e, ao mesmo tempo, também cobrar políticas públicas, pela cidadania. Era exatamente isso que, agora há pouco tempo, você também falou sobre começou a falar sobre o significado da parada do orgulho gay, que, na verdade, a parada do orgulho gay é o momento em que toda a sociedade coloca os olhos sobre esse tema e passa a dar um pouco mais de atenção, até porque é quando o movimento vai para as televisões e, enfim, toma um grande espaço na vida das pessoas, né? E as pessoas começam a entender que isso é realmente um movimento crescente. Não é à toa que no estado do Acre, na parada do orgulho gay de 2 anos atrás,
tinha metade das pessoas que tinham esse ano. Esse ano, quase mais de 20 mil pessoas tiveram a Parada do Orgulho Gay. Aliás, muito, muito bem organizada pelo movimento aqui no Acre, que tem feito um trabalho muito, muito bacana. Como é que você avalia isso, esse crescimento do contingente de pessoas que vão para a Parada do Orgulho Gay? A cada ano, esse número de pessoas só cresce e cada vez mais heterossexuais são encontrados com suas famílias, com filhos. A gente estava conversando, inclusive, sobre isso antes da entrevista. Que avaliação que você faz disso, Cláudio? Uma coisa interessante é que a Associação Brasileira e todos os grupos homossexuais, inclusive aqui a RAC, a gente trabalha com a perspectiva de que para lutar contra o preconceito e a discriminação não precisa ser gay, lésbica, travesti, transexual, bissexual. Basta discordar do preconceito. Então, nesse sentido, qualquer pessoa que quer construir esse mundo que respeite a diversidade e pluralidade humana tem que estar junto. Então, eu acho que esse primeiro princípio é que, de certa forma, orienta as nossas ações e com isso acaba mostrando um movimento mais arejado, mais aberto às pessoas, porque assim é importante envolver os heterossexuais, as famílias, os gestores, todas as pessoas que discordam do preconceito. Então, por exemplo, as pesquisas estão apontando hoje uma presença maciça de heterossexuais na parada. E isso é fundamental, porque o compromisso contra a homofobia deve ser de todo mundo. E o que eu vejo também nesse fenômeno é que a própria sociedade brasileira, uma parte da sociedade brasileira, já reage de forma contundente ao preconceito. Isso é muito importante para mostrar que nós não estamos sozinhos, que não estamos isolados, né? Se existe ainda uma gama de preconceitos e uma série de pessoas ainda que agem de maneira a rejeitar os homossexuais, mas existe, por outro lado, também um outro setor bastante forte que começa a participar de maneira ativa, também dizendo não ao preconceito. Entende que essa é uma luta de todos. Que é uma luta de todos. Então, isso que é importante. Cláudio, algum e-mail, telefone para contato, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o movimento homossexual no Brasil? Eu queria, antes de terminar dizendo isso, de dizer o seguinte, que também dos objetivos da minha visita aqui ao Acre, juntamente com a RAC e os gestores, é discutir e tentar concretizar a construção do programa Acre Sem Homofobia. Tentar também, a partir da política nacional do Brasil Sem Homofobia, ver como que pode adequar essas políticas públicas nacionais para a realidade do Estado do Acre, construindo um programa de combate à homofobia aqui também. E, bom, o e-mail e o site já está aqui registrado, acho que vai aparecer na tela, né? Mas pode falar. www.abglt.org.br e o meu telefone no Rio de Janeiro é 021-2208-2799. Certo, para quem tiver mais interesse. E obrigado. Acho que o que a gente fala é de vida, é de amor, é de felicidade. O que a gente quer é simplesmente que os nossos afetos possam se expressar plenamente. E que a sexualidade não seja critério de diferenciação entre as pessoas. É isso que a gente quer. Muito parabéns pelo trabalho, bem-vindo ao Acre. As portas sempre vão estar abertas. E eu queria que a gente está chegando ao final da entrevista, acompanhada pelas 22 cidades do Acre. E eu queria que você contasse a história do pai com o garotinho na Parada do Orgulho Gay no Rio de Janeiro. Como é que foi? Isso é muito interessante. Em 2006, a gente tinha quase 1 milhão de pessoas na parada e eu vi um pai com a criança no colo, a criança bem novinha, devia ter 5 anos, e eu fiquei curioso e fui perguntar ao pai qual era o motivo que ele trazia aquela criança. Ele disse assim: eu quero mostrar ao meu filho que existe um mundo além da nossa casa. Isso eu achei magnífico, que é justamente isso. É preciso que cada um possa olhar além do seu umbigo, perceber que as pessoas são diferentes e é justamente as diferenças que faz construir toda essa pluralidade humana, né? Toda essa riqueza que o Brasil tem, né? Que é a sua riqueza cultural, a riqueza do seu povo. Bacana. Muito obrigado, então, Cláudio. Bom trabalho. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre o combate à homofobia. Até a próxima, a gente se vê.
terça a sexta, sempre às 10 da noite, um bom bate-papo na sua TV. É o programa Ideias da Aldeia. Você sabe sobre o que a gente vai discutir no programa de hoje? Combate à homofobia. Isso mesmo, eu vou ter o prazer de conversar com o secretário-geral da ABGLT, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis e Transsexuais, Cláudio Nascimento. Você não pode perder esse bate-papo às 10 da noite, só aqui no Ideias da Aldeia. Até lá!